Olá, students! How are you today? Então, gente, tô aqui porque eu quero falar com vocês como estudar sozinho. Vocês sabem? Porque tem muita gente que não sabe. O cabelo tá molhado aqui, enfim. Vocês vão ver. Oi, tudo bem? Oi, pra quem tá entrando. Oi, oi, oi. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre estudar sozinho. Eu sei que vocês vão demorar um pouquinho pra entrar, mas aí eu vou falar aqui um pouquinho antes até vocês entrarem. E aí depois vocês deem uma olhada no feed que eu vou deixar salva a live. Se o... não sabe, tá vendo? Então, eu vou dar aqui algumas dicas. Então, primeira coisa é você saber como você estuda, como você aprende melhor. Oi, Humberto, tudo bem? Oi, Eduardo, tudo bem? Então, como você aprende melhor? Você já parou pra pensar nisso? Eu sei que não dá pra vocês responderem, mas eu deixei um pouquinho de suspense pra ver se vocês pensam. E aí, gente, como que você aprende melhor? É lendo? É ouvindo? É escrevendo? Quando você tá numa aula e o professor tá falando, você consegue entender somente ele falando? Oi, Isaac! Você consegue, quando você tá num curso online, agora nessa onda de aulas online, né? Como que você aprende melhor? Então, assim, primeira coisa de quem estuda sozinho é entender como você aprende melhor. Se você aprende isso, você matou uma charada aí que já ia te levar anos pra conseguir realmente aprender. Saudade também, meu lindo! E assim, então, primeira coisa é isso. Entender como você aprende melhor. Se é lendo, se é ouvindo, se é escrevendo, se é falando, se é repetindo o que o outro tá falando. Então, primeira coisa, isso. Segunda coisa que você pode fazer para estudar melhor. Depois que você aprendeu como você aprende melhor, aí você vai procurar os seus melhores aliados. Sabe, tipo jogo, gamificação, assim? Então, tipo jogo, que a gente começa uma coisa e a gente procura nosso amigo, né? Nosso avatar, nosso que for, e aí a gente continua de fase em fase. É isso que você vai fazer. E quais que vão ser os seus melhores aliados? Bom, primeiro, organização, tá? Primeiro, organização. É a sua melhor amiga. Segundo, seu calendário. Quando que você vai estudar? Você sabe os dias que você tem livre? Você sabe os tempos? Então, segunda coisa que você pode fazer é isso. É se organizar e organizar o seu dia para que você possa estudar. Não adianta nada você falar assim, eu vou começar a estudar inglês hoje. Aí hoje você tem aula o dia inteiro, você trabalha, você tem que lavar roupa, você tem que fazer... Você vai conseguir? Não vai. Então você vai acabar se frustrando porque você não conseguiu estudar. Apesar de você querer, você não tem tempo. Então você tem que saber também as suas prioridades. E se você não tiver tempo, gente, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, porque você não precisa estudar muitas horas por dia, tá? Isso aqui é uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Vocês sempre falam assim, a aula tem que ser 1 hora. Não, por que você não pode estudar 10 minutos e focar naquilo que você aprendeu naqueles 10 minutos? Se você tem 1 hora, olha só que legal, você pega 10 minutos, descansa 5, aí estuda mais 10, faz a técnica do Pomodoro, tá? Que é isso, você trabalha 20 para 5, aí estuda mais 5, aí você para mais 5 e por aí vai. Então essas técnicas sempre vão te ajudar. Ah, professora, mas como é que eu vou saber isso, gente? Vocês mesmos reclamam que falam assim, eu vou pra escola pra aprender, por que isso tem tudo na internet? Tem tudo na internet. Então, a sua terceira aliada, depois de organização e do seu calendário, é a internet. Aproveita a internet. É isso que você vai fazer. Então, olha aí, já te dei 3 dicas, né, dos seus melhores aliados, tá? E aí você fala, mas eu não tenho dinheiro. Aqui nada do que eu falei você vai precisar de dinheiro. Nada, tá? Você pode estudar sozinho e de graça. Que é a melhor coisa. Quem não gosta de alguma coisa de graça, né? Tem até aquela frase, de graça tem injeção na testa. Então, pois é. E a internet tá aí pra ajudar nesse ponto. Então, tá. Você viu como você aprende melhor. Aí agora você tá vendo os seus aliados, né? E a partir de agora você vai começar a ter um cronograma de estudos. Aqui você vai ter que fazer uma pesquisa, né? O que eu vou estudar e quando que eu vou estudar? Bom, aqui que eu tô pra te ajudar. Primeira coisa que você tem que fazer, vocabulário nunca é demais. Tem 5 minutos no seu dia para estudar? Estude nesses 5 minutos, tá? Estuda nesses 5 minutos que você vai ver a diferença que isso vai fazer no final da sua semana em relação ao vocabulário, por exemplo. Não tô com saco hoje para estudar a gramática. A gramática é muito chata, eu já trabalhei o dia inteiro, não tô afim. Tudo bem, tudo bem. Ninguém vai te obrigar.
Afinal de contas, você estuda sozinho, né? Então, quando você estuda sozinho, você pode escolher o que você quer estudar naquele dia. Então, isso também é um lado positivo do estudar sozinho. Você escolhe o que você vai estudar. Só que você precisa de um caminho a seguir, senão você acaba estudando e sentindo que você não tá saindo do lugar. Então, na parte gramatical, o que eu recomendo é, começa do simples e vai subindo. Então, se você não sabe nada, começa do verbo to be, dos números, do presente, depois vai pro passado. O futuro também é bem fácil, aí depois você estuda os verbos modais e por aí vai. Então, olha só quanta coisa você já pode fazer para você se estruturar a começar a estudar sozinho. Pô, muito legal, né? E aí você começa. Quando você já tiver o seu vocabulário, eu recomendo que você estude, assim, de 5 a 10 palavras por semana e que vocês foquem nessas palavras naquela semana. Por quê? Nossa, alguém aqui bateu a porta que foi alto, não sei se vocês ouviram aí, mas alguém tá com raiva. Enfim. E aí você estuda e você tem como repetir, sabe? Você tem como fazer uma repetição, que a gente chama de repetição programada. E eu tenho uma técnica muito legal, que é a técnica dos 3 uns. 3 uns. Então, assim, você viu hoje. Então, você vai ver depois de um dia, depois de 24 horas, depois de uma semana e depois de um mês. Mas eu vou ter que ver isso tudo? Sim, gente. Você vai perder o quê? 5 minutos vendo 10 palavras e repetindo? É só para quê? Para o seu cérebro entender que aquelas palavras são importantes. Se o seu cérebro entender que essas palavras são importantes, ele vai guardar, tá? Oi, todo mundo tá entrando. Oi, Blívia. Oi, João Pedro. Oi, Lari. Então, é isso. Essa é a técnica para ajudar vocês a memorizarem, tá? Porque isso é o mais importante. Não adianta você estudar, e aí depois você achar que não tá em lugar nenhum porque você não guardou nada do que você estudou. Então, essa técnica de repetição programada é muito importante. Porque se você não fizer isso, você vai esquecer, tá? Você vai esquecer, porque você não vai ver mais. Você lembra? Tem gente que fala assim, não lembro nem o que eu comi ontem. Claro, porque é importante pra você. Foi importante o que você comeu ontem? Não tem importância, não é relevante. Então, o cérebro esquece, tá? Isso é neurociência, tá? Isso é normal. O cérebro de todo mundo, não tô falando que é só você não, tá? Então é isso, eu acho que eu já dei aqui algumas dicas, recapitulando. Primeiro, né, você vai saber como você aprende melhor, tá? Segundo, você vai escolher seus aliados. E eu dei exemplo aqui de 3 aliados bem legais, que foram organização, ver o seu calendário do dia e poder acertar com seus estudos. E o terceiro ai, meu Deus. Depois eu vou voltar e vou ver. O terceiro, isso que são os seus aliados. Cada aliado, você que vai escolher, tá? Eu tô dando aqui só uma sugestão. E aí, depois disso, você vai começar a ver vocabulário. Tem vários conceitos que são muito importantes. O primeiro foi o que eu falei, vocabulário nunca é demais. O terceiro que eu falei, o terceiro aliado é a internet. Que use a internet a seu favor. E aí você vai começar a ver tudo isso que você precisa, gente. Porque se vocabulário nunca é demais, então sempre estude vocabulário. Não sabe o que estudar, estuda vocabulário. E aí depois você vai passar para a parte gramatical, que pode ser um pouquinho mais chata para quem não gosta e tal, mas te ajuda muito, né? Então, tipo, presente, passado, futuro. Vai escalando assim que vai ficar bem mais tranquilo para vocês, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês já sabem que eu tô aqui. Se você não sabe nem o verbo to be, come with me, tá? Vem comigo que eu tô aqui. Vocês têm alguma pergunta? Quem tá aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre como estudar sozinho? Como vocês fazem? Querem entrar ao vivo? Querem falar um pouquinho, participar da sua experiência? Se tiver alguém aqui que queira, só falar, senão eu vou encerrar o vídeo, era pra ser rapidinho mesmo. Não? Oi, tudo bem? Ai, meu Deus. Cadê meu coração de live aqui, meu coração? Coração pra vocês, tá? Muito obrigada pela participação. E se vocês não quiserem participar aqui, não tem problema, mas o meu direct tá aberto. Então é só vocês irem lá e deixar sua dúvida e se você tiver qualquer problema, tá? Ex-aluno presente na live, Eduardo, que saudade de você. Você sempre foi um ótimo aluno, tá? Você sempre foi bem dedicado e muito bom te ter aqui, tá? Prazer foi meu ter você na minha live, tá bom? Então, um coraçãozão pra você, ó. E... tá me ajudando muito, que bom. Se você tiver qualquer dúvida, você pode falar comigo no direct que eu te ajudo mais por lá, tá? E, gente, é isso.
Vou terminando aqui, terminar meu cappuccino que eu fiz antes da live, já deve estar meio frio, né? Mas é isso, daqui a pouquinho, outro dia eu volto e tiro mais dúvidas se vocês quiserem. Eduardo, se você quiser treinar comigo um dia seu inglês ao vivo, a gente treina aqui, tá bom? Gente, um beijo e boa terça-feira para todos. Boa noite. Tchau, tchau.